dor, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter.
que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. Precisa ter. Precisa ter. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que
aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter.
boa tarde para todos. Eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel, e hoje eu estou aqui para desejar a vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, acompanhar as reflexões que a nossa casa vem trazendo nas reuniões públicas. Lembrando que reunião pública acontece sempre às quintas-feiras às 14h15, sexta-feira às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Temos também fluidoterapia acontecendo às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. E às quintas-feiras também nós temos a prece da saudade. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos o jornalzinho O Ceareiro. Nele ele traz bastante informações sobre o que a nossa casa pode oferecer, tá bom? Inclusive atendimento fraterno. Precisou conversar com alguém? Dá uma olhadinha. Ali tem um atendimento fraterno onde você pode entrar em contato, tá? E outras informações a respeito de cursos também. A nossa casa hoje estamos trazendo para vocês duas companheiras que vão fazer os estudos dessa tarde, as reflexões dessa tarde. Teremos no Livro dos Espíritos a companheira Carmélia Fonseca, e ela vai estar falando do Livro dos Espíritos na questão 154 até 157. No capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, e ela vai estar falando sobre a separação da alma e do corpo. Já a nossa companheira Alba vai estar trazendo para nós, fazendo parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte 3, sobre as histórias, que vem falando agora das sinagogas e saduceus. Então são sempre informações importantes, são notícias históricas, tá? Corrigindo aí. E ela vai falar sobre sinagogas e saduceus. São termos bastante interessantes, né? Você sabe que a gente encontra todos esses termos no Evangelho segundo o Espiritismo? Então agora, para a gente conhecer muito mais, fiquem conosco. Vamos assistir a nossa reunião pública dessa tarde. E após o término da reunião, o GEAL vai estar fazendo a sua atividade com as crianças, tá bom? Fiquem conosco e Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 78. Verdades e fantasias. E disse-lhe Jesus: Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem
a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente, são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, com a sua permissão, reunidos em comunhão de pensamentos, virtualmente, para a nossa reunião dessa tarde, em nome do Teu Filho, nosso Mestre, nosso Governador planetário, Jesus, nosso Senhor. E pedimos a Jesus que nos envie aqui os seus espíritos de luz, que os trabalhadores da Casa de Miguel, essa falange incansável, que estejam conosco, nos abrindo as mentes e os corações para que possamos ter um bom entendimento de tudo que for comentado nesta tarde. Gratidão por tudo, Senhor. Ilumina o nosso planeta, tem misericórdia dos teus filhos, ilumina os governantes, Senhor, para que acabem com todo e qualquer tumulto, toda e qualquer divergência, para que possamos viver em paz. Graças vos damos, graças a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe querida, a Miguel, o Catuíte, todos os trabalhadores, todos os espíritos de luz que nos protegem e nos inspiram. Com a sua permissão, damos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Eu sou Carmélia, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para nós continuarmos as nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Estamos na parte 2ª, capítulo 3, que fala da volta do espírito extinta a vida corpórea na vida espiritual. Hoje falaremos da separação da alma do corpo. É um assunto que muita gente nem gosta, né, de falar, mas que precisamos saber como ocorre, né? Esse fato, a morte, que é certa para todos nós. E os espíritos, então, vêm nos esclarecer sobre a separação, né, do espírito do corpo físico.
Para nós compreendermos melhor, né, essa separação da alma do corpo, nós precisamos fazer uma retrospectiva, voltar um pouquinho, falando sobre perispírito. Então, lá na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, nós temos lá dizendo: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Então, esse é o nosso perispírito, que envolve o nosso espírito. Então, Allan Kardec ainda diz em seguida: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, Allan Kardec faz uma analogia com o fruto, para a gente entender bem o que é o perispírito. Ele diz, então, como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, ele colocou aí a figura de um abacate, né? O fruto aí escolhido no momento é o abacate. A gente vê o corpo físico inteirinho, o abacate inteiro. Aí ele parte para mostrar ali o perispírito, quer dizer, o perisperma da fruta corresponde ao perispírito, a polpa, né? Que envolve a semente. A semente aí do abacate é o espírito. Então, nós temos esse corpo vaporoso, né, fluídico, que envolve o nosso espírito e que Kardec deu o nome de perispírito. Aqui uma outra ilustração. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre o corpo e vice-versa. Está no Livro dos Médiuns, no item 54. Então, quando o corpo recebe uma sensação que vem do exterior, o perispírito, que está ligado a esse corpo, transmite essa sensação. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quer dizer, o nosso perispírito serve de ligamento entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então, esse corpo, né, fluídico, o perispírito, é o laço de união entre o espírito e a matéria. Então, quando nós adormecemos, até num cochilinho, o nosso perispírito tem aí, ele se solta, ele se liberta, embora durante o sono ele permaneça ligado ao corpo físico por um cordão fluídico que os espíritos chamam de um cordão de prata, né? Um fio de prata luminoso, fluídico, que liga esse corpo espiritual, o perispírito, ao nosso corpo físico. Então, durante o sono, existe essa liberação, né, do nosso perispírito, que visita o mundo espiritual, às vezes visita amigos, e a gente então sonha, ou aí se lembra ou não do sonho. Muita gente não se lembra, mas aí há uma liberdade do perispírito. Ele se solta, embora permaneça ainda ligado ao corpo físico pelo cordão
fluídico, o cordão de prata. Então, na pergunta 154, Kardec pergunta aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos responderam: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, aí, quando há essa separação, no momento da morte, aí essa separação vai ser definitiva, não vai ficar aquele cordão ligado. Quando for feita a separação, vai se separar também aquele laço, é um desenlace, né? Desmancha-se os laços que ligam o perispírito ao corpo físico. E aí na 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, vejam bem, são laços, quer dizer, o perispírito está ligado ao corpo físico e na hora, no momento da morte, que se chama desenlace. Por que chamam desenlace? Porque é justamente o desmanche desses laços. Eles são desmanchados um a um e separa-se, então, o perispírito do corpo físico. Aqui nessa gravura nós vemos um mensageiro do mundo espiritual, um espírito destinado a esse trabalho, fazendo essa separação do perispírito do corpo físico. Então, ele ali está trabalhando no chakra coronário, né? Separando esse laço, desmanchando esse laço para que o perispírito fique livre, não é? E o perispírito envolve o nosso espírito e vai se separar. Nesta outra figura, nós já temos uma equipe, né? Temos os encarnados, que são dois ali que estão de terno, né? E os que estão de branco, que estão fazendo o trabalho da separação, né? Tem uma irmã que está com a mão ali sobre o outro também fazendo esse desligamento do perispírito. Ainda na 155, nós temos uma subpergunta. E o Kardec, então, pergunta aos espíritos: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos, então, nos respondem: não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Quer dizer, não é uma coisa assim bruta, né? Abrupta, que como se os laços se quebrassem, não. São desatados lentamente. A separação vai se fazendo lentamente. E aí nós temos uma nota de Kardec bem explicativa sobre essa separação. É uma nota longa, então eu tirei alguns trechos da nota de Kardec. E ele nos diz então: naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Quer dizer, é lento. Aquelas pessoas que são muito ligadas à matéria, que estão presas ainda ao mundo material, muito presas, então o desligamento é mais lento. É com efeito racional
conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, enxergando a morte, ele é quase instantâneo. Quer dizer, quanto mais o espírito se eleva, se liga nas coisas espirituais, procura entender que a verdadeira vida não é essa aqui material, mas sim a vida espiritual, então, no momento da separação, será mais fácil, será menos penoso para esse espírito separar-se, né, do corpo físico, porque ele já entendeu que a vida continua, que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Na 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica? E a resposta dos espíritos: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica, quer dizer, só a vida material, a vida do corpo. Às vezes o espírito já se separou, a alma já se separou, já está um pouco distante. E ele continua explicando: o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Quer dizer, a alma já pode ter se afastado. Às vezes está em estado de coma, já está muito mal. Então, o espírito, nessas situações, algumas vezes já se afastou, já se desligou. O que existe é apenas a vida orgânica ali, né? Na 157, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde ele vai entrar? E a resposta: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, o estado de espírito. Algumas pessoas têm essa visão do mundo espiritual. Nas narrações de estado de quase morte, né? Muitas pessoas descrevem que foram até um lugar muito bonito, que entraram num túnel de luz. Por quê? Porque já estavam meio desprendidos. Ainda não estavam totalmente emancipados, mas naquele momento já estavam se desprendendo. Então tem essa visão do mundo espiritual. Para encerrar o nosso estudo, eu trouxe aqui um texto do livro Lições para a Felicidade, psicografia do Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles. E ele então nos diz: respeitar o corpo, proporcionando-lhe recursos de preservação dos equipamentos através de conduta moral saudável e do direcionamento mental enriquecido de bênçãos, torna-se meta a ser alcançada por todos aqueles que se dão conta da fragilidade orgânica e da perpetuidade do ser. Inexoravelmente, a morte ocorrerá e vem sucedendo lentamente em cada instante da vida física.
que culminará no momento que se tornará total, abrindo então as portas da espiritualidade para o espírito que retorna à vida em plenitude. Então, a Joana aí nos chama a atenção da importância de nós vivermos, né, bem, direcionamento, ela diz aí, uma conduta moral saudável, não é? E o direcionamento mental enriquecido de bênçãos. Quer dizer, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar do nosso corpo também, porque esse corpo é o nosso instrumento de progresso nesta encarnação, mas tendo a consciência de que iremos para a vida espiritual. Isso vai acontecer, não é? Ela chama a atenção da fragilidade orgânica e da perpetuidade do ser. Quer dizer, o corpo é frágil, mas o espírito não. O espírito vai continuar. Então é preciso nos prepararmos, nos mantermos numa sintonia elevada, preparando assim o nosso espírito para esse momento, quando passaremos, né, a vida em plenitude, quer dizer, a verdadeira vida. Obrigada pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Esse assunto continuará sendo abordado na próxima reunião nossa, tá? Tudo de bom para todos, muita paz. Boa tarde, amigos. Eu me chamo Alba, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e na tarde de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na parte da introdução, notícias históricas e vamos fazer o estudo dos saduceus e sinagoga. Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto, né, dos saduceus. Em seguida, um breve comentário e depois faremos a leitura do texto da sinagoga e também um comentário. Vamos lá, vamos iniciar então a leitura sobre os saduceus. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio do de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Os saduceus, né? Eles eram formados por proprietários de terra e por uma elite de comerciantes. Era um pequeno grupo. Porém, esse pequeno grupo, ele tinha muita influência, né? E tinha dentro desse pequeno grupo, né, um grupo de anciões, que eram aqueles que controlavam a administração da justiça, né, no Tribunal Supremo, que era chamado Sinédrio. E nesse mesmo grupo também tinha uma elite sacerdotal, que administrava o templo e que era responsável pelo culto. E
O cargo, né, de sacerdote, né, geralmente vinha desse grupo. Esse grupo sempre assumia esse cargo ou de sacerdote ou de sumo sacerdote, né? E nas mãos dos saduceus também havia todo um controle, né, todo um controle político, e tinham também um controle pelo dinheiro. Eles não se relacionavam muito bem com o povo, não. Porque eles eram uma sociedade muito intransigente, né? Então eles viviam muito preocupados com a ordem pública. Eles tinham medo de perder os seus cargos, né? Tinham medo de perder seus privilégios. Eles eram considerados, né, conservadores. Eles aceitavam muito, né, a lei escrita por Moisés, né? Eles aceitavam ali os 5 livros do Antigo Testamento, né? O Pentateuco ou a Torá, pois eles alegavam que eles não tinham tempo a perder com o resto do Antigo Testamento. Então, os 5 livros para ele, aqueles que foram escritos por Moisés, era de grande importância. Como o nosso evangelho disse, né? Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, em Messias, em ressuscitação. Eles não acreditavam também que Deus tivesse um objetivo por trás dos acontecimentos da história. Eles não acreditavam na eternidade da alma, né? Eles acreditavam que se o corpo morria, segundo, se o corpo estava morto, a alma também. Eles não acreditavam, então, né, como eu já disse lá em cima, em anjos e demônios. Eles não acreditavam em seres espirituais. Eles só acreditavam em Deus. Eles viam Deus como um criador que transmitiu suas leis aos homens e que ele não tinha interesse nenhum na vida deles. Acreditavam que Deus só desejava a obediência. Eles rejeitavam todas as informações de que Jesus era filho de Deus. Tinham responsabilidades religiosas, né? Eles tinham aquela responsabilidade de fazer a manutenção do templo de Jerusalém e os sacerdotes de executar tudo o que se dizia lá na Torá. As divergências desse povo, né, eram com os fariseus. Eles tinham aversão, né, por eles, porque eles acreditavam e praticavam a interpretação literal da lei de Moisés. E a principal queixa dos saduceus contra os fariseus era de que eles tinham regras, regulamentos para explicar a lei do Antigo Testamento. E os fariseus, embora considerassem o Antigo Testamento como regra de vida e crença, né, via que não podia aplicar determinadas leis, né, na sociedade em que eles viviam. Que para ter valor e eficácia, ela precisava ser explicada, né, de novas maneiras. Os 10 mandamentos recomendava, entre outras coisas, o que poderia fazer o judeu piedoso num sábado, né? Então, ambos tinham motivações diferentes com Jesus. Os fariseus viam Jesus como uma ameaça à sua religiosidade hipócrita e o sistema de salvação de obras. Já os saduceus, eles viram em Jesus uma ameaça à sua posição de influências, de observar suas fontes de lucros e posses na matéria. Era por isso que Jesus, em determinadas ocasiões, condenava, né, o ensino de ambos, né, devido a essas divergências, né, um por ser hipócrita nas suas lições e o outro por apenas querer o poder do dinheiro, né? Então Jesus condenava esses atos tanto dos fariseus como dos saduceus. Vamos passar agora para a sinagoga. Vamos ao texto da sinagoga. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia,
o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para festas principais, como a da Páscoa, da dedicação dos tabernáculos, e por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas. O edifício onde os judeus se reuniam os sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos, dos escribas, dos doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga. Desde a ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus às sinagogas, nas cidades por eles habitadas, serve-lhes de templo para a celebração do culto. Sinagoga, né? Jerusalém ele teve 2 grandes templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. Mas vamos falar, né, agora da sinagoga, né, como começou, né, essa sinagoga. O povo de Deus, né, após o exílio da Babilônia, o povo de Deus sem terra, sem templo, passa a funcionar, né, ele passa a ter mini-templos. Esses mini-templos, essas reuniões que eram feitas em casa privada, eram chamadas de sinagoga. Sinagoga, o que esse nome quer dizer? Em grego, ele quer dizer assembleia, reunião. E em hebraico, casa de reunião ou casa de adoração. Essas sinagogas, elas já estavam sendo iniciadas, né, no tempo lá que eles estavam na Babilônia, que eles já estavam sem templo, sem um local para eles já faziam essas mini reuniões, né? Como eu já disse. Essas mini reuniões eram feitas em casas privadas. Então eles se encontravam ali para fazer as suas reuniões. E no momento em que eles retornam a Jerusalém, sem o templo, sem a terra, sem nada, eles dão continuidade a essas sinagogas. E essas sinagogas elas passam a ser edificadas, onde lá na presença de um rabino, que era o conhecedor da lei judaica, que conduzia as orações, as leituras sagradas, eles passam a se reunir. Na época de Jesus, já existia lá o Templo de Jerusalém e já existia também essas sinagogas. E no Templo de Jerusalém, que era um lugar central, onde pelo menos 3 vezes por ano se fazia as chamadas peregrinações, né? Então, o povo judeu fazia 3 vezes no ano essas peregrinações, né, de ir até o templo, para lá oferecer as suas ofertas, para pagar o dízimo, para as purificações e para as orações. E Jesus, ele também observou estas normas judias, né? Por isso, ele costumava ir lá também. E as grandes festas anuais, né, que os judeus participavam 3 vezes por ano, era da Páscoa judaica, que significava a passagem, né, aquela passagem que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E a segunda é do tabernáculo, que era uma lembrança da peregrinação pelo deserto, né, onde embaixo de tendas eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, na caminho da terra prometida, e da dedicação, que eles comemoravam, a vitória da luz contra a escuridão e a preservação do espírito de Israel e a liberdade religiosa. E existiam também outras festas, né, como a festa de Pentecostes, como as expiações e o Purim. E as sinagogas, elas eram destinadas ao povo judeu, né? Era um local de reunião, de estudo, que era feito aos sábados, nos dias festivos, para que o grupo pudesse ir lá, orar e discutir
né, seus problemas comunitários. E assim, eles estabeleceram um modelo de organização para todas as comunidades judaicas que viviam afastadas da sua terra. Mesmo com a volta dos judeus para Jerusalém, né, e com a construção do segundo templo, as sinagogas, elas continuaram a existir. Havia ali em Jerusalém, só em Jerusalém, 394 sinagogas em funcionamento. Na sinagoga não se faziam sacrifícios, né? O serviço lá era somente de oração, de reunião e de culto. Era responsabilidade do chefe da sinagoga a direção de adoração que os judeus ali faziam, né? A escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração, ler as escrituras na hora da reunião para a oração, porque eles liam ali as escrituras do profeta, né? Que tinha o livro dos profetas, e tinha também a Torá, né? Que era lida. E aí eles pregavam também as escrituras, era hábito ler as escrituras, ler a Torá, ler o livro dos profetas e se fazer uma explicação daquele texto que estava sendo lido. Então qualquer pessoa podia participar, desde que o chefe da sinagoga fizesse o convite. Então o convidado poderia fazer a leitura das escrituras e dizer algo à congregação. Então isso era normal acontecer. Jesus, ele percorreu em toda a Galileia, ensinando, né, entrando nas sinagogas, nos templos, pregando as boas novas do reino. Então, fosse em Nazaré, fosse em Cafarnaum ou em qualquer outra cidade e aldeias que ele visitou durante seu ministério, né, Jesus pregava. E Jesus muitas vezes, né, escolhia lá a sinagoga como um local para isso, para pregar, para ensinar a respeito do reino dos céus. E foi numa dessas idas à sinagoga em Nazaré que Jesus foi até o altar, né, da sinagoga, e pede o livro, né? Ele pede o livro dos profetas, é entregue a Jesus, né? O livro dos profetas. Jesus abre na passagem lá de Isaías, e Jesus, então, no livro dos profetas, Jesus lê aquela passagem e dá explicações. Jesus lê a passagem e, após ler a passagem, Jesus fecha o livro e se senta. O povo, então, né, fica aguardando, porque era de praxe, né, que se fizesse um comentário após a leitura dos livros dos profetas. E Jesus não faz nenhum comentário, Jesus simplesmente acaba de ler e senta. E naquele momento que eles se questionam ali, né, olha, a passagem é o seguinte, a passagem que Jesus lê naquele momento em que ele pega o livro dos profetas, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus terminou de ler esse livro, ele entregou o livro ao assistente e se sentou. E todos olharam para ele atentamente. Aí Jesus então diz para eles assim: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Jesus era o cumprimento das promessas feitas a Moisés, a Davi e aos profetas. Portanto, as primeiras pessoas que deveriam ouvir as boas novas eram os judeus. E o melhor lugar para isso era nas sinagogas. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, meus irmãos. Graças a Deus,
Senhor meu Deus, ao final desta reunião, venho agradecer-te pela oportunidade deste estudo. Agradecer aos bons espíritos, trabalhadores da casa de Miguel. Senhor meu Deus, somos todos filhos da tua misericórdia. Somos complemento das tuas necessárias obras. Nós estamos caminhando para a nossa evolução, aprendendo através do estudo do teu Evangelho de amor. Te agradeço, ó Pai, pelo trabalho desta tarde. Te pedimos, Mestre, pela paz, paz para o nosso planeta, paz para os países em guerra. Ajude-nos, Pai, a vencer os nossos medos, fortaleça as nossas mentes, que possamos aprender a amar, respeitar, perdoar e sonhar com a união de todos os nossos irmãos. Rogamo-lhes que nos ajude a colocar em prática todas as instruções que foram dadas e que cada um de nós, ao sair desta reunião, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções possam ser proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos. Suplicamos a tua misericórdia, a misericórdia de Deus, de Jesus, para todos nós. Que assim seja, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de trabalho nessa casa bendita. Que assim seja. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora. Tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar. Cometi. Quantos acertos me trouxeram aqui? Não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou, centelha. A vida não tem fim. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois.
fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos em pensamento e coração. Então vamos agradecer a Jesus, a Maria e a espiritualidade amiga que tanto nos ajuda e orienta a realizar esse trabalho. Que todos esses ensinamentos possam nos ajudar e também auxiliar essas famílias. Possa também levar conforto, paz, coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Ajuda-nos a compreender a extensão desse trabalho que nos confiaste. Senhor, nos conduza no caminho do bem, que possamos fazer não só brilhar a nossa luz, mas também dividir o que temos de melhor em nosso coração. E assim, pedimos a permissão para iniciar mais esse encontro, dando graças a Deus, graças a Jesus.
Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael. Vim falar sobre o tema de hoje. Deixe-me vir as criancinhas. Antes de falar do tema, eu vim falar um pouco sobre a passagem que deu origem a essa frase. Um certo dia, Jesus estava pregando, falando sobre Deus, sobre coisas boas, sobre os ensinamentos, sobre esses ensinamentos. Aí, ele falando, tinha uma multidão enorme, muito grande mesmo. Mas tinha uma movimentação diferente, que eram muitas mães vindo com seus filhos, que eram crianças pequenas. E aquelas mães, que as crianças estavam fazendo muito barulho mesmo. Aí, porque são crianças, né, que elas fazem um pouco de agazar, elas brincam e tal. Aí os apóstolos acham que aquilo estava atrapalhando Jesus. Mas Jesus... Aí pediu para se afastar, mas Jesus não pensava isso. Ele chegou e falou: deixe-me vir as criancinhas, pois o reino de Deus pertence a elas e aos seus semelhantes. E após isso, Jesus abençoou todas as criancinhas que estavam ali. Agora, levando pra gente, então a gente consegue entender que as crianças, comparado com nós um pouco mais vividos e mais velhos, são seres mais puros, mais inocentes, que têm a bondade já em si. E é importante a gente passar o ensinamento de Jesus, de Deus, pois elas serão os próximos trabalhadores. E com isso, a gente tem que... É importante, principalmente nessa fase. Eu sei que às vezes as crianças não entendem algumas coisas, mas a gente entender, trabalhar com as que são em pequenas boas ações, para elas entenderem que elas já estão trabalhando para Jesus, fazendo coisas boas. Às vezes obedecendo o pai, obedecendo a mãe, respeitando os coleguinhas, emprestando os seus brinquedos, seus materiais. Elas já estão fazendo o trabalho de Jesus e também servindo a Deus. Por isso que é importante falar isso para as crianças. É importante a gente influenciar as crianças com essas coisas boas, incentivar sempre a fazer o bem, porque elas vão ser o futuro. E para elas ser um bom futuro, a gente tem que começar desde agora. Trabalhando, ajudando, auxiliando no momento da dificuldade. Querendo ou não, as crianças que estão aí, pode estar aqui onde estou falando sobre Deus, falando sobre Jesus e sobre todos os ensinamentos que a gente precisa aprender. Eu acho que é isso. Tchau, tchau. Agora, nós vamos ver com mais detalhes a história que o Rafa acabou de contar pra gente sobre Jesus. Vamos lá? Jesus estava com seus discípulos pregando sobre o Evangelho, palavras de amor, de carinho e de esperança, até que se aproximou de Jesus umas pessoas vindo de longe, olha só. E essas pessoas, elas não estavam sozinhas, elas estavam cheias com crianças. Olha só as crianças. E vendo isso, os discípulos logo entraram na frente e pediram que era para as crianças se afastarem de Jesus, porque Jesus, ele estava muito ocupado pregando o Evangelho para os adultos. Então, em resposta a isso, Jesus falou: deixe que venham a mim os pequeninos, deixar vir minhas criancinhas. Então Jesus fez que todas as crianças se aproximarem dele, todas ficaram pertinho de Jesus. Jesus pegou as crianças no colo, Jesus conversou com eles,
contou historinhas. Ficaram todas as crianças pertinho de Jesus. E Jesus disse que as crianças, elas tinham um coração puro. E os adultos, eles tinham muito que aprender com as crianças. Porque as crianças tinham muito que ensinar aos adultos. Oi, galerinha do Geal. Vocês gostaram dessa história de Jesus? Dessa passagem dele? Então agora vamos fechar os olhos e tentar imaginar Jesus atendendo as pessoas, os adultos, quando chegam umas mães com seus filhinhos. Os apóstolos acharam que as crianças iriam atrapalhar Jesus e pediu que as crianças se afastassem daquele local. Jesus viu e achou errado. Ele queria abençoar, atender as crianças. Foi então que ele falou a seguinte frase: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Para a gente entender essa frase, primeiro a gente tem que saber onde fica o reino dos céus. Vocês sabem? O reino dos céus a gente constrói dentro da gente. É a nossa evolução. Conforme a gente vai se transformando em uma pessoa melhor, o nosso reino vai crescendo. Agora, vamos voltar à frase substituindo a palavra reino dos céus. Então vai ficar assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois para você evoluir, você precisa ser semelhante, parecido às crianças. Quais seriam, então, essas qualidades que as criancinhas têm que mostra o caminho da nossa evolução? Porque quando Jesus se refere às criancinhas, ele não quis dizer que toda criança vai direto para o reino dos céus. Porque nós sabemos, dentro da nossa doutrina espírita, que o espírito que está em um corpo de uma criança é um espírito que já é antigo, que já teve sua história em vidas anteriores, quer dizer, em outras encarnações. É um espírito que tem suas qualidades e também tem seus defeitos. Nenhum espírito é criado junto com o corpo. Então, gente, a criança é um símbolo que Jesus utilizou representando a simplicidade, a humildade de dizer que não sabe as coisas, o desejo de querer aprender, de ter a curiosidade de adquirir novos conhecimentos. E vocês repararam que a criança confia plenamente no adulto que cuida dela? Que pode ser os seus pais, os avós, os tios. Jesus quis passar para a gente que devemos também confiar no nosso Pai maior, que é Deus. Então, gente, não vamos esquecer que essa fase infantil representa uma terra fértil para o nosso crescimento. Por isso, Jesus disse que devemos nos assemelhar às crianças, porque este é o caminho da nossa evolução. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, crianças pequenas e as grandes também, que eu sei que assistem às aulinhas também. Eu sou a tia Deise, acho que vocês já me conhecem, né? E estou aqui para a gente estudar mais um pouquinho, conversarmos mais um pouco e logo após a gente faz a atividade, ok? Bom, hoje nós estamos tendo um tema muito legal. Deixai vir a mim as criancinhas. E quem disse isso? Nosso irmão Jesus. Isso está no Evangelho de Marcos,
no capítulo 10, versículos 3 a 16. Bom, mas que criancinhas são essas que o mestre nos falou? Vocês sabem? São aquelas pessoas que têm um coração puro, as pessoas simples, com bons sentimentos. O reino de Deus, disse ele, é para as pessoas que se assemelham à pureza e à inocência de uma criança. Isso está registrado para quem quiser estudar um pouquinho mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 3. O primeiro vídeo mostra essa passagem de Jesus, vocês devem lembrar. Com esse ensinamento, Jesus está nos convidando a refletirmos e renovarmos, reformularmos nossos sentimentos, nossas atitudes, baseados nas virtudes representadas simbolicamente nas crianças, ou seja, simplicidade, humildade, espontaneidade, sinceridade que uma criança possui. Um coração puro é um coração sem maldade, sem vícios, é isento de todo mal e se esforçando ao máximo em ter e manter bons pensamentos, boas atitudes. No livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz assim: lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções no tempo oportuno. Então é só observarmos. Isso quer dizer que os mais velhos devem observar o alimento espiritual, que está transmitindo às crianças e observar como as crianças agem também, com espontaneidade. Elas não veem maldade. Bom, então agora vamos para a nossa atividade e juntos vamos fazer a reflexão como eu deveria agir para ter um coração puro e evitar ações que me afastam dessa reforma. Vamos à atividade? E aí eu pergunto a vocês. Daí vocês vão ouvir e vão responder. Aqui está uma lixeira e um coração. Vou abaixar aqui o celular para vocês verem melhor. Ó, uma lixeira e um coração. E aí eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Quando a minha professora fala, eu me calo, porque sou eu que preciso aprender o que está sendo ensinado. Isso vai para a lixeira, de coisas que eu tenho que aprender que está errado, ou vai para dentro do meu coração, para que eu me torne cada vez mais puro? Para o coração. Quem respondeu, acertou. Outro. Colaboro nas tarefas de casa porque eu também vivo lá. É uma boa ação, não é? Então, está aqui, ó, vamos colocar essa atitude dentro do coração. Penso logo em brigar quando meu colega pega meu brinquedo sem pedir. Isso aí é algo completamente errado, Devemos jogar fora essa atitude e manter uma atitude melhor, que é conversar com esse colega, certo? Falo com meu colega que aprendi que se deve pedir antes de pegar alguma coisa. Essa é uma atitude correta que demonstra ter um bom coração. Gosto de ajudar aos outros porque me faz bem. É uma boa atitude, concordam? Então, dentro do coração que deve ficar essa boa atitude.
sou gentil e falo com educação com os outros. Na lixeira ou no coração? No coração, né? Quem não gosta de encontrar alguém que é gentil com ela, né? Consigo. Então, que sejamos também gentis. Isso aí demonstra que tem um bom coração. Vivo discutindo com meu primo porque acho que meu time de futebol é melhor do que o dele. Nananina, né? Isso aí é uma atitude que deve ir para o lixo. Todo mundo tem direito de gostar do time de futebol que quiser. Nós não temos o direito de ficar discutindo por causa disso, né? Gosto não se discute, tá? Aprendi e respeito que as pessoas não têm os mesmos gostos que eu tenho. Claro, a pessoa que tem bom coração, ela percebe isso, né? Cada um tem seu gosto, sua maneira de ser, né? O importante é a gente respeitar o outro. Isso demonstra um bom coração. Não gosto de lavar louça. Não fui eu que sujei aquilo tudo. Ora, essa é uma atitude que tem que ir para o lixo. Devemos colaborar com as tarefas de casa, pois se moramos dentro daquela casa, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham percebido que o que Jesus quis nos dizer, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Normalmente as crianças têm ótimas atitudes que devemos observar e fazer como elas, né? Assim como nós devemos ter tantas outras boas atitudes, porque elas estão nos observando e seguindo o nosso exemplo. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e conversar com Jesus. Obrigada, Jesus, nosso irmão querido, pela sua presença em nossas vidas, por ser esse irmão tão querido que nos ajuda tanto com suas lições, com os ensinamentos que o Senhor deixou aqui, quando por aqui passou, e que fazem parte das nossas vidas hoje. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa estar sempre nos iluminando, nos abençoando e nos ajudando em nossa caminhada, para que sejamos pessoas de bem, para que estejamos sempre procurando fazer o bem e a caridade a todos que conosco estiverem. Assim, Senhor, rogamos a Ti suas bênçãos e seu amparo para todos os dias da nossa vida, de nossos familiares, de nossos amigos e de todas as pessoas que conosco convivem. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.